A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para o resumo da lição de número 10, com o tema O Cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Vamos aqui fazer a leitura do nosso texto áureo e da verdade prática. O texto áureo está em Oséias, capítulo 6, no versículo 1, que diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Nós observamos no nosso texto áureo que Deus, por sua bondade e seu grande amor, Ele quer nos recuperar. Ele usa, às vezes, as feridas para chamar a nossa atenção, para tentar nos recuperar, nos fazer voltar a Ele, nos fazer se arrepender dos nossos pecados. Então, Deus ele pode causar certas feridas em nós para, através delas, nos trazer de volta. Mas as bênçãos de Deus e a cura de Deus, ela é maior do que a ferida. O que Deus tem para nós é maior do que as feridas que o próprio Deus pode causar sobre nós. E é bom lembrar que o texto nos mostra que essas feridas que Deus faz são feridas tentando chamar-nos de volta, tentando chamar a nossa atenção, para que nós nos arrependamos do nosso pecado e voltemos para Deus. Nós vamos notar que esse período histórico que estamos estudando parece a nossa história, parece a história do mundo que nós estamos vivendo hoje. Deus ele tem procurado chamar a nossa atenção de várias formas, mostrando que as coisas não vão melhorar. Quantas pessoas com pensamentos otimistas, nós podemos até ter pensamentos positivos, otimistas, mas não podemos descartar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que estamos caminhando para um fim e que precisamos nos voltar para Deus, que nós precisamos nos arrepender, que precisamos abandonar nossos pecados, abandonar a nossa vida que está longe de Deus, a corrupção, e se voltar para Deus. Então Deus, ele está sempre nos convidando, nos chamando, como fez aqui ao povo de Israel. Vamos aqui então, estamos falando sobre o reino do norte, Israel, com a capital em Samaria. O reino do norte teve 19 reis no período de 250 anos e teve 5 dinastias diferentes. O que não ocorreu no Reino do Sul, que é Judá, com a capital em Jerusalém, que ali teve apenas uma dinastia, a dinastia de Davi, como o Senhor havia prometido, de que ele não permitiria que a lâmpada de Davi se apagasse. Sempre teria um descendente da casa de Davi no trono de Judá. Né? Os últimos 30 anos do Reino do Norte, ou do Reino de Israel propriamente dito, foi 30 anos muito turbulentos, onde o pecado se aflorou ainda mais. Apesar de Deus estar usando os seus profetas, apesar de Deus, com seu grande amor e misericórdia, estar usando recursos para chamar a atenção do povo e dizer para eles que se eles não se arrependessem, ele iria agir como um verdadeiro juiz. Porém, tudo isso não teve efeito sobre o povo de Israel. Isso é uma aplicação para nós. Veja bem, o que nós esperamos que um juiz faça? Por que eu fiz essa pergunta? Porque muitas pessoas questionam o nosso Deus e diz: por que Deus faz essas coisas com as pessoas? Por que Deus permite que o seu povo, o povo que Deus havia tirado do Egito, o povo que Deus, com mão forte, fez com que eles entrassem na terra prometida? Por que Deus os livrou dos seus inimigos? Por que Deus fez com que eles conquistassem tantas coisas? E agora Deus permite que eles sejam levados para o cativeiro, sendo diluído entre as nações. Veja bem, o que nós esperamos de um juiz? Nós esperamos que um juiz absorva aquelas pessoas que são assassinas,
Nós esperamos que o juiz perdoe aquelas pessoas que têm matado, que têm assassinado, que têm feito tantas coisas terríveis. Nós esperamos que o juiz diga para ela: vamos embora para sua casa e tudo bem. Não. Nós esperamos que o juiz haja com justiça sobre essas pessoas. Por isso que Deus ele vai agir com justiça sobre o povo de Israel, depois de ter feito várias tentativas chamando esse povo ao arrependimento, e eles não aceitaram o convite de Deus e não se arrependeram dos seus pecados e rejeitaram a misericórdia de Deus. Então nós vamos ver no tópico de número 1, aqui, vamos virar a página aqui, o tópico de número 1 diz Samaria cercada pelo rei da Síria. Então, a Síria, que estava agora em um reino que estava em evidência, estava crescendo muito e subjugando os povos ao redor, e Deus estava usando a própria Síria para estar corrigindo o povo de Israel. E devido à desobediência do povo, o Senhor permite que a Síria cercasse Israel por 3 anos. Na época do rei Jeroboão, estava acontecendo aqui uma grande prosperidade. Esses 30 anos que eu disse para vocês, os últimos 30 anos, foi de prosperidade e de pecados terríveis. Mas como que tudo isso pode estar dentro de um mesmo contexto? Pode sim, porque a prosperidade que estava acontecendo aqui em Israel não era uma prosperidade vinda de Deus, mas era uma prosperidade vinda de uma forma ilícita, através da corrupção, através de adquirir esses bens de forma que não era legítima, não é através do trabalho, não é através da conquista, não é através da bênção de Deus, mas sim, eles estavam escravizando os seus próprios irmãos, eles estavam tirando o alimento da mesa de muitas famílias para usar de forma incorreta. Então havia prosperidade, mas havia uma prosperidade que não vinha da parte de Deus. E tudo isso irava a Deus. Deus usou o profeta Amós e o profeta Oséias para dizer, trazer duras correções contra essas coisas, mas nada disso valeu. E houve também a traição do rei Oséias. Oséias era o último rei de Israel, antes de o povo de Israel ser levado para o cativeiro. Não podemos confundir Oséias, o rei, com o profeta Oséias, né? Nós estamos falando aqui do rei Oséias. E o rei Oséias, que era vassalo do rei da Síria, ele deixou de mandar os tributos, né, para o rei da Síria, que era o rei Salmaneser. Então, isso foi o ponto final, isso foi a gota d'água para que acontecesse então o pior. Então o rei da Síria viu que havia uma conspiração, uma desobediência por parte do rei Oséias, que agora não estava mais mandando os tributos que deveria ser feito, deveria ser enviado para o rei da Síria. Então ele cerca Samaria por 3 anos. E veja bem que durante esses 3 anos, tempo suficiente para que essa nação se voltasse para Deus, se arrependesse, buscasse a Deus, para que Deus os livrasse desse mal que estava vindo sobre eles, mas eles não usaram bem o seu tempo. Continuaram com seu coração endurecido e não se voltaram para Deus. E veja que essa cidade antigas, elas eram cercadas por muros bem altos, tinham poucas portas. Essas portas eram os únicos acessos que eles tinham para buscar água, para abastecer as cidades, para buscar comida.
ter acesso às suas plantações que ficavam fora das cidades, e também para fazer, né, comércio com outras cidades. Então, quando uma cidade ela era cercada por um exército, era sitiada, isso prejudicava muito uma cidade, porque impedia de que ela tivesse contato e buscasse recursos para si. E Samaria ficou cercada por 3 anos. E imagina agora o sufoco que esse povo estava sofrendo. Falta de água, falta de comida, falta de dinheiro, não tinha nenhum tipo de recurso. Mesmo assim, eles não se arrependeram. E a advertência dos profetas está aqui no nosso terceiro subtópico. Os profetas estavam em ação dia e noite, clamando: ó povo de Deus, se arrependam, volte-se para o Senhor, volte para a palavra de Deus. E eles não davam ouvidos. Vejamos que o amor de Deus, ele sempre está presente. Mesmo que Deus, ele corrija o seu povo, que Deus permita as tragédias, mas ele sempre usa recursos como os seus servos, né, para dizer ao povo que venha se arrepender. Mas nada disso foi suficiente para que o povo se voltasse a Deus. Nós vamos aqui então para o tópico de número 2, os pecados do povo e sua queda. O subtópico de número 1 diz o terrível pecado da idolatria. Nós observamos que o pior pecado que levou esse povo ao cativeiro, e é bom a gente trazer aqui uma definição do que é o cativeiro. O que é o cativeiro? É a subjugação de uma nação a um certo povo, que no caso aqui é Israel. A Síria subjugou, levando o povo de Israel para a Síria, tirando ela da sua cidade, do seu povo, para que pudesse enfraquecer o seu exército, enfraquecer a sua família, diluir, né, a sua cultura entre outros povos. E isso que se torna então um cativeiro, levar cativo, levar como prisioneiros para outra nação. E o que trouxe esse cativeiro, entre vários outros pecados, mas o pior pecado aqui foi a idolatria. Por que a idolatria sempre foi a fraqueza das nações? A fraqueza aqui também do povo de Deus. Porque a idolatria traz promessas. Promessas que o próprio Deus não faz. Existem promessas que nosso coração deseja, né? Mas que Deus não promete. Quem sabe você que está ouvindo esse vídeo está atrás de promessas que Deus nunca vai fazer. Prosperidades ilícitas, né? Liberdades que não são lícitas, liberdades sexuais que esse povo buscava por meio desses cultos pagãos, né? A adoração a si mesmo, a sua própria pessoa, confiar em si mesmo, na sua própria competência, esquecendo de Deus. Nós vivemos numa situação em que as pessoas, que a sua idolatria não é mais um ídolo de barro, mas pode ser governo do seu país, pode ser a confiança na medicina, a confiança em tantas outras coisas e não em Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, tudo aquilo que tenta estar no lugar de Deus, isso é idolatria. Nós precisamos confiar somente no Senhor. Nós precisamos confiar só em Deus, porque realmente só Ele pode nos salvar. Só Ele que pode nos livrar dos nossos pecados, né? E Ele está pronto a fazer isso. O subtópico de número 2 diz as outras causas do cativeiro. Então, o cativeiro teve outras causas, como as injustiças sociais. Havia uma diferença social muito grande. Os ricos ficavam a cada dia mais